Consegue me ouvir bem? Ah, viu? Acho que foi, ou é a falha do meu aparelho mesmo que estava com problema, não sei, por isso que não estava aparecendo imagem, porque eu troquei, botei, Agora, loguei em o outro seu, vai. aparelho. Tá conseguindo? Ah, então vamos lá. Eu sou Viviane, sou psicóloga, né? Já sou formada há 12 anos, né? Tô na ProSaúde desde 2010, né? A gente faz essa parceria atendendo como psicóloga lá, né? Sou especialista na área de psicologia hospitalar e da saúde e faço atendimento clínico lá já tem esse tempo, faço no meu consultório particular também. E a questão da ansiedade é o que a gente mais demanda, né? Lá na ProSaúde, normalmente é aquilo que mais demanda dos pacientes que a Então, gente recebe lá, perguntando né? aqui sobre ansiedade, uma perguntinha eu já respondi para você. Pode responder também, foi a da Maria. Uma perguntinha eu já respondi para você. Pode que aí você vê meu tempo. O que que você quer? Que aí você vê meu tempo. O que que você Você acha que é normal a gente ter dias muito ruins nessa quarentena? Muito normal, né? Assim, eu acho que é uma situação nova para todos nós, né? E eu acho que é muito normal ter dias ruins nessa quarentena. E vai ser assim, não é normal não ter, vamos dizer assim, né? Porque só essa sensação de você não ter perspectiva, não saber muito o que vai acontecer, né, a nível de futuro, isso já traz uma sensação ruim. Então, assim, é muito comum a gente se sentir E mal também é muito nesse período de quarentena, a né? gente não se cobra tanto. E também, poxa, será que só eu sinto assim? A gente não se é uma situação muito comum para todos. Será que só então, é o que você falou. É normal você não se sentir assim, não ter um dia ruim. É se sentir ansioso. Realmente. Não ter um dia ruim, se sentir ansioso. Uhum. Realmente. Carol, eu posso te pedir um favor? Que a sua fala tá picotando. De repente, você botar o fone de ouvido para eu te ouvir Tem, melhor? Não sei se você tem aí, tem. Gente, porque aí vocês eu estão me consigo te ouvindo? ouvir sem picotar. Gente, estão me ouvindo? Tá dizendo que o seu áudio está dando retorno. E Essas coisas também de é muita tecnologia, gente tudo isso usando. é novidade pra gente também, né? E também é muita gente usando. E aí é um horário Vocês que estão me também tem muito ouvindo? isso, trava muito por conta disso, né? Tá. Vocês estão me ouvindo? Agora tá ótimo, agora ficou ótimo. Tá. Né? Como você falou mesmo, né? A questão de você de ser tudo novidade, a gente também não pode se cobrar. A gente não pode exigir da gente É, uma resposta de imediato para uma situação nova. A gente vai ter que é. fazer uma adaptação. Então a gente não pode se cobrar nesse momento, né? Ter uma Se liberdade para permitir entender que é um momento de sentir adaptação para todo essa mundo, né? sensação, esse Se sentimento. permitir sentir essa sensação, esse Aí eu fixei outra sentimento. perguntinha. Né? Com certeza, né? Aí eu fixei outra perguntinha. É, qual a melhor forma de lidar com a ansiedade? Primeiro, a gente precisa entender o que é a ansiedade, né? A ansiedade, ela é um sentimento de preocupação. Todos nós temos ansiedade. Então, é natural a gente se sentir ansioso como num momento desse. É muito natural, porque a gente não tem uma perspectiva do que vai ser a nível de futuro. Mas aonde é o problema de uma ansiedade não mal administrada? É ela se tornar patológica, se tornar uma doença, né? Então, assim, para eu lidar com a ansiedade, né? A melhor forma de lidar com a ansiedade é entender que a ansiedade existe. Não existe como qualquer ser humano viver sem ansiedade. E aí, a partir do momento que eu entendo que a ansiedade é algo natural do humano, eu começo a pensar o que está me levando a me sentir ansiosa. O que me leva a sentir ansiosa? É esse momento? Vou dar um exemplo fora desse momento. É uma prova que eu vou fazer, né?
tirar uma habilitação, né? Fazer uma prova de habilitação. Então, assim, isso tudo são elementos que nos traz ansiedade, porque é alguma coisa que a gente está se preparando, está querendo muito, ou como os dias de hoje, a gente fica muito sem muito muito respaldo, né? O que vai ser com a doença, essa quarentena, quando sair da quarentena, como é que vai ser? Então, esse si é uma questão de ansiedade. Então, quando a gente começa a dar muito si na nossa fala, a gente já tem que ficar em alerta, né? Então, assim, a ansiedade é reconhecer que ela vai existir, porque a gente é ser humano, e administrar esse si, né? Se é si, alguma coisa está errada nesse meu pensamento, eu preciso reformular. Se está numa perspectiva de algo que não é futuro, se ainda não existe, ainda não é presente. Então, eu preciso começar a administrar isso no agora. Não está acontecendo. Então, o que eu posso fazer para melhorar o meu ambiente agora? Não, né? eu tô super entendendo. Eu falo E eu muito, ia tá, falar Carol? sobre Você isso pode... mesmo. Não, sobre focar no aqui e no agora. E eu ia falar sobre isso Porque, mesmo. às vezes, Sobre nós focar no mesmos aqui e no pensamos agora. muito Aham. no que vai acontecer. Às vezes, nós mesmos Só que assim, tem a probabilidade muito de acontecer vai uma coisa acontecer. ruim e uma Só que coisa assim, tem a boa. probabilidade de acontecer uma coisa ruim e uma coisa boa. E 100% dos pensamentos do que vai acontecer, a gente sempre pensa que é ruim. A gente nunca pensa que é bom, né? Então, por isso que é motivo de angústia, porque a gente nunca vai trabalhar com a ideia de que esse pensamento pode ser algo bom, pode ser algo legal, não necessariamente precisa ser ruim. A gente só trabalha o si do errado, que vai Falou dar tudo, errado. adorei e essa aí resposta. gera angústia, né? Exatamente. Vamos ver aqui. Falou tudo, adorei essa resposta. Qual ver aqui. médico que posso marcar para ajudar? Estou muito ansiosa. Assim, eu acredito que o trabalho com ansiedade é psicoterapia. Quando você tem uma ansiedade a nível de patologia, onde você adoeceu por conta da ansiedade, aí a gente entra com o médico psiquiatra também para fazer o uso e o manejo do medicamento. Mas basicamente a psicoterapia ela ajuda muito ansiedade. nessa questão da ansiedade, até mesmo para ela não aumentar. Nessa questão da ansiedade. E aí eu tenho uma pergunta. Pra ela não aumentar. Existe diferença entre ansiedade e transtorno de ansiedade? Existe diferença entre ansiedade e transtorno de ansiedade? Sim, né? O transtorno é quando se torna patológico, né? Então, assim, é quando você já ultrapassa o limite daquilo que é natural. É natural eu ficar ansiosa no momento desse? Porque eu não sei a questão de futuro. É natural fazer uma prova, ficar ansiosa por uma prova? É natural. Agora, não é natural eu saber que tem uma prova a segunda-feira e eu deixar de dormir 3 semanas antes por conta dessa prova. Isso já não é tão natural, entendeu? Você criar dispositivos ansiosos muito antes do fato acontecer. Então, eu sofro por antecipação. Então, eu me matriculei na autoescola, eu já estou sem dormir por imaginar a prova que eu tenho que fazer de habilitação, entendeu? Então, assim, essa ansiedade, né, que a gente traz antecipadamente, ela pode ser patológica, né? Quando ela muda todo o dispositivo e aí ela se torna um transtorno ansioso, né? Deixa eu ver aqui. Aí, a próxima eu já coloquei. Verdade. Deixa eu ver aqui. Aí, a próxima eu já coloquei. Tem os dias ruins, então treino em casa e já uso remédio para ansiedade. Sou paciente da Alcântara, não tá fácil mesmo. Deixa eu colocar aqui, É um relato, né? O treino em casa deve ser a atividade física, que é uma coisa muito positiva no controle da ansiedade, né? A medicação sem a terapia,
eu não recomendo. Eu acho que a gente precisa usar os dois dispositivos, a gente precisa tomar medicação, a gente precisa fazer o processo psicoterápico. Por que a necessidade da psicoterapia? Para a gente começar a analisar os gatilhos que podem surgir, né? A gente cria gatilhos ansiosos, né? Então, assim, o processo da psicoterapia é um olhar voltado para si, né? Então, assim, o que eu estou fazendo que está me gerando gatilho e eu não estou conseguindo administrar as minhas ansiedades? Então, a medicação, ela dá aquela equilibrada no processo, no sintoma, mas ela não trata a causa, né? Então, assim, os sintomas, ela vai diminuir, de repente, a sua sudorese, a sua palpitação, né? Melhora, de repente, a sua condição de sono, né? Ou excesso de apetite, ou falta de apetite, mas ela não vai tratar a causa. É uma os colocação gatilhos que te levam a ficar ansioso. A serotonina, ela aumenta, né? A serotonina dizem que é o hormônio da felicidade. Então, como faz para aumentar ela? Exercício físico, alimentação. Como faz para aumentar ela? Exercício físico, alimentação. Você já deu uma resposta. Exercício físico, a alimentação. Por isso que às vezes as pessoas dizem assim, eu estou muito ansiosa e eu como chocolate, né? O açúcar, ele aumenta essa sensação de prazer que a serotonina dá. A atividade física também, né? Então, assim, são recursos que eu digo que quem tem uma ansiedade que não é patológica, se ela faz uso dessas atividades, da atividade física principalmente, ela talvez nem precise usar medicação, entendeu? Porque vai fazer esse processo da serotonina e vai fazer com que ela fique, de uma certa forma, com mais prazer. Na própria atividade vai trazer prazer. Né? Olha lá, minha fiscal. Vem participar da live. Vai lá com seu pai, filha, vai. Mamãe tá na live. Vai, fala com seu pai lá. Que a balinha, gente, a balinha dela da felicidade. Falando em balinha, tem uma pergunta aí envolvendo comida. Falando em balinha, tem uma pergunta aí envolvendo comida. Como não descontar a ansiedade na comida. Normalmente a gente substitui para as coisas que nos dão mais prazer quando a gente está ansiosa, né? Então, assim, a comida é um objeto de prazer, né? Vamos supor, vai ter gente que talvez possa fazer, de repente, sexo de forma compulsiva para obter esse prazer ansioso. Então, assim, a utilização da droga pode entrar também como uma ferramenta para baixar a ansiedade. Então, assim, todo mecanismo que nos gera prazer, a gente pode, no momento ansioso, acabar fazendo uso de forma descontrolada ou compulsiva por aquele objeto, entendeu? Então, assim, eu acho que é realmente o caminho de não comer compulsivamente quando está ansioso é reconhecer o gatilho, né? E a gente só reconhece o gatilho a partir do momento que a gente começa a olhar para dentro, né? O processo psicoterápico, o processo de como é que eu administro as minhas emoções. Concordo com você. Isso faz toda a diferença. A Alva... Ela comentou assim, perdemos a rotina. A Alva, realmente, perdemos a rotina porque assim, a gente não sabe, a gente não sabe ao mesmo tempo a gente sabe. A gente sabe que a gente tem que ficar em casa, mas a gente não sabe o dia de amanhã. A gente sabe se as coisas vão melhorar, se não vão. Então eu tenho uma dica que eu peguei com a Maria, que também trabalha lá no... Tem uma dica na ProSaúde, que eu peguei com a Maria, que é assim, assistam um jornal por dia. Não precisa assistir todos. Assim, assistam um jornal por dia. Eu não digo nem jornal. Eu já sou muito mais radical. Eu acho que escolher uma fonte segura. Hoje, a gente escolheu uma fonte segura de informação. Porque a gente está vivendo um movimento de muito fake news, de muita mistura o que da ordem de saúde daquilo que é a ordem política. Eu acho que a melhor fonte de informação são os órgãos de saúde.
competente de Isso, saúde, Organização Mundial de Saúde, as páginas voltadas para a área de saúde, lá você vai ter melhor informação. Jornal só te gera mais angústia. E né? é isso, muitas jornais, informações. cada um fala uma coisa. E aí acaba que nós né? Se você tiver muitas informações só o negativo, e aí acaba que então assim, quando falam assim, ou nós lemos alguma notícia, tantas pessoas foram curadas, mas tiveram tantas mortes. O que vai internalizar dentro de nós? Só as mortes, mas por quê? O que vai internalizar dentro de nós? Então a gente tem que controlar isso. Só as mortes, mas por quê? Né? Então, e assim, eu acho que a gente precisa trabalhar com a possibilidade da realidade. Muitas das vezes a gente fala, mas você é pessimista, você é otimista, mas quem é realista, né? Então, assim, o ideal é você trabalhar com a realidade. Quando a gente trabalha com a realidade, a gente trabalha com a possibilidade de fazer algo. Então, assim, o meu agora é possível de ser mudado. Agora nós estamos sem rotina. Mas o que eu posso fazer para estabelecer uma rotina? Né? Então, eu estou dentro de casa. Por que eu estou dentro de casa e eu não vou ter rotina? Eu não vou fazer rotina? Temos que fazer rotina. Mesmo, vou dar um exemplo, uma dona de casa que não tinha necessidade de ir trabalhar, né? Que ficava em casa. Ela tinha a rotina dela. Nós que trabalhamos precisamos implementar nossa rotina dentro de casa. Né? Então, assim, a gente não tem a prática dessa rotina porque a gente está no mercado de trabalho, estava saindo, estava se movimentando. Mas o fato da gente estar em casa, por que a gente não pode ter rotina em casa? A gente deve. Não tem que se cobrar, não tem que ser aquela coisa engessada, né? Mas sabendo que todas as pessoas precisam de uma certa rotina, de uma certa organização diária. Um proveito de que também estar em casa não é você estar aprisionada. Você pode ter mais tempo com a sua família. Você pode fazer aquela receita que você não tem tempo de fazer no dia a dia, mas agora está podendo. Então você poder organizar o seu dia dentro dessa rotina com coisas que ocupam positivamente dentro da sua cabeça. Com coisas que ocupam positivamente dentro da sua cabeça. Aí tem outra perguntinha aí. Com certeza. Aí tem outra perguntinha aí. Qual o melhor caminho para diminuir a ansiedade do nosso dia a dia? Eu trabalho sempre, acabei de falar da realidade, né? Eu trabalho sempre a minha ideia do aqui e agora, né? Como a ansiedade, ela se alimenta de pensamentos, normalmente, de futuro, e o futuro, na minha concepção, ele ainda não existe, ele só existe porque a gente pensa nele. Né? O futuro ele é eu digo que o futuro ele é uma esperança, é algo que volta, mexe com com o nosso planejamento, mas o que a gente tem de concreto é o agora. Né? Então, assim, a partir do momento que eu começo a administrar as emoções no seguinte sentido, o que eu tenho agora para eu fazer? Né? Eu vou reduzindo meus pensamentos ansiosos, porque normalmente o pensamento vem sempre acompanhado dessa coisa do futuro. Né? Eu tô hoje aqui agora, mas eu tô com você conversando, Carol, eu já tô pensando no meu almoço de amanhã. Isso, entendeu? Então, assim, tô dando um exemplo. Mas a Carol deu algumas dicas eu não esqueço o nome, porque eu não sou no stories do Instagram, muito legal de coisas que você pode fazer pro seu dia a dia, no seu dia a dia para diminuir a ansiedade. Depois, de repente, a Saúde pode repostar, ou se você quiser falar um pouquinho, porque eu achei muito interessante o que você colocou, mas assim, sempre focando, eu acho que na minha concepção, a gente diminui a ansiedade quando a gente começa a focar no nosso agora, quando a gente começa a entender o que eu tenho para fazer agora, quais são as ferramentas que eu tenho para lidar com isso que se apresenta hoje, né? É muito importante você saber filtrar as coisas que você vai internalizar.
porque isso influencia muito na sua saúde mental. É incrível, influencia muito. A sua ansiedade, ela muda completamente diante desses pensamentos internalizados. Então, assim, você está tendo mais pensamentos positivos ou mais pensamentos catastróficos? Se você consegue identificar isso, poxa, eu tô tendo mais catastróficos. Não, tem alguma coisa errada. Preciso de psicoterapia, preciso filtrar mais meus pensamentos, preciso de uma fonte segura para saber de informação. Então é isso. Preciso de uma fonte segura para saber de informação. Preciso aceitar, olhar, começar a observar o que eu tenho olhado, de que eu tenho me consumido a nível de informação, no sentido de uma boa leitura, né, de coisas que estimule pensamentos bons, né, coisas boas, né. Então, assim, eu estou muito ansioso e eu vou lá e vou ver um filme de terror, um filme, né, de luta que vai me deixar mais ansioso, né? O que eu estou consumindo para trabalhar essa coisa da ideia do positivo, né? O que eu estou ingerindo de informação, né? É muito importante. Aí que tem esse comentário. Deixa eu botar outra pergunta aqui. Aí que tem esse comentário. Eu só acho que não vou enlouquecer porque vou muito na raça. Faço o que tem que ser feito. E é isso? Eu li tudo? Eu acho que foi, né? Essa aí eu conheço. Né? Ela aí administra bem, ela ocupa muito tempo dela. Talvez a ansiedade gere ela assumir várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, assim, não enlouquece porque ela está administrando, fazendo coisas diferentes, trazendo movimento para a vida dela. Então, assim, eu acho que isso é um ponto positivo, né? Então, quando você percebe que você está meio sem controle da situação, eu acho que é importante você se centrar, né? Porque, assim, o ansioso também tem muito disso, de querer controlar todas as situações que estão à volta dele, né? Ele é muito, normalmente é um pouco controlador. Então, como ele não tem condições de controlar, por exemplo, o que está acontecendo no mundo, uma pandemia, né? Ele vai correr, vai fazer muita coisa ao mesmo tempo para ele poder também abstrair, né? Mas eu acho que não pode se cobrar, né? Eu acho que a gente também não pode ficar se cobrando em fazer muita coisa. A gente tem que fazer, se permitir, fazer o que dá para ser feito. Nutrição, né? Mais psicólogo. Vem conosco na Pra Saúde. Aí tem esse comentário, nutrição mais psicólogo. Como associar a nutrição com a psicoterapia em relação à ansiedade? A nutrição com a psicoterapia em relação à ansiedade? Acho que com certeza, né? Quando a gente pensa num trabalho multiprofissional, né, ou interdisciplinar, a gente vê o indivíduo como um todo, né? O indivíduo não é fragmentado, ele é inteiro. Se ele é inteiro, a nutrição, o médico, a psicoterapia, todos vão colaborar para a qualidade de vida desse indivíduo, né? Você ter uma alimentação saudável é muito importante para a sua saúde mental, né? Para o seu corpo físico, porque, por exemplo, a gente pode trabalhar com os distúrbios alimentares, né? Normalmente, o distúrbio alimentar também tem um fundo ansioso, né? Num processo de distúrbio alimentar, é fundamental a participação de uma nutricionista, né? Então, assim, eu acho que primeiro a gente tem que entender que o indivíduo ele é único, né? É subjetivo, ele não é fragmentado e todos nós da saúde, todos os profissionais da saúde têm que colaborar para a qualidade de vida desse indivíduo. A Alva, né? Ela comentou assim: a minha ansiedade, eu paro de comer, eu sou diferente. Você acredita que eu também sou assim? Eu não como tanto, eu paro de comer. Quando eu tô um pouco ansiosa, assim, com medo de uma prova, eu não como tanto, eu paro de comer. Eu não sinto fome. Eu tô um pouco ansiosa, assim, com medo de uma prova, eu fico ansiosa. Eu não sinto fome. É um dos sintomas da ansiedade, né? Ele sempre muda, ou o seu padrão de alimentar, né? Ou você sente muita fome ou pouca fome, para de comer. Muda o seu padrão de sono, né? Às vezes você não dorme, né? E aí fica trocando a noite pelo dia. Então, assim, são sintomas da ansiedade sem ser aquela ansiedade que a gente fala patológica, né? A patológica vai ter outros sintomas,
que não só esse, né? Tem esse mais um pouquinho, né? Por exemplo, o que a gente chama TAG, né? O transtorno de ansiedade generalizada, né? Ele altera o padrão do sono, ele altera o seu padrão alimentar, ele altera o seu padrão cardíaco, você acha que seu coração vai saltar do peito. Então, assim, tem muitos outros sintomas numa atividade, né, de transtorno de ansiedade generalizada que faz com que você acabe ficando pior do que só uma ansiedade, né? Porque ele vai se desdobrando em sintomas que muitas das vezes até dificulta o próprio diagnóstico, né? Então, assim, você chega numa emergência com o seu coração palpitando, 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 aí o médico vai lá, faz eletrocardiograma, faz toda uma bateria de testes, vê que não tem nada no seu coração, mas seu coração está acelerado. Aí ele vai e diz que você está ansioso, né? Só que o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, ele tem isso com mais frequência, né? Então, os sintomas são mais agravados, né? E vai depender de pessoa pra Maria pessoa, Clara, ela claro, colocou né? assim, eu fico que nem uma viciada atrás de doce. Maria Clara, ela colocou assim, eu fico que nem uma viciada atrás de doce. Ela quer prazer a todo custo. Vou fazer propaganda, ó. Eu chorei lá, ganhei, ó, minha canequinha. Eu quero um. Pergunta a Jennifer, ela fez, me deu até um susto quando eu olhei. Me dá uma caneca. Me deu de presente, eu chorei. Deixa eu ver aqui. Me dá uma a Fabiane é minha mãe, né? Deixa eu ver aqui. Colocou aqui, medo, incerteza de tudo. A Fabiane é minha mãe, né? Colocou aqui, medo, incerteza de tudo. Assim, isso é o principal desencadeador, né, do processo da ansiedade. As incertezas, né? Então, assim, o fato de eu não ter nem nada que seja seguro a mim me gera ansiedade, né? A incerteza é um gatilho para a ansiedade, né? Então, eu acho que esse momento acaba sendo um momento mais ansioso porque a gente está sem certeza de nada, né? Então, que também faz uma diferença, porque a ansiedade também pode desenvolver o transtorno do pânico. E a gente está aqui só pincelando, né, algumas patologias. O pânico é o excesso do medo, né? Medo todos nós temos, né? Só que o medo irracional em excesso pode se transformar em um transtorno do pânico. Então, o fato de você ter associado não só a ansiedade, mas todos esses dispositivos e gatilhos que podem gerar um transtorno do pânico e um medo em excesso, Deixa eu ver né? aqui. Tem. É que a gente tá lendo aos poucos, tá lá em cima, mas o pessoal tá comentando aqui embaixo. É que a gente tá lendo aos poucos, ela colocou também que ela fica roendo até a parede. A Rita, ela colocou também que ela fica roendo até a parede. Bruxismo. Jennifer botou sobre bruxismo. O bruxismo é também algo que é por conta da ansiedade, né? Os distúrbios do sono. O bruxismo, normalmente acontece, não sei se vocês conhecem, né? Que é a coisa do ranger dos dentes à noite, ou do dormir já com os dentes em contração. E isso é muito desencadeado por conta de processos ansiosos, né? E aí você acaba travando, né, a sua arcada. Isso gera dor, gera incômodo, né? O bruxismo, ele realmente ele desencadeado também por um processo ansioso. Ela perguntou assim, crianças também têm ansiedade? Maria Clara, ela perguntou assim, crianças também têm ansiedade? Como perceber isso? Olha, criança tem ansiedade. E a criança normalmente ansiosa tem pais ansiosos. Porque como eu falei para vocês, né? A ansiedade, ela tem o excesso dela, todos nós temos, né? E aí, quando eu estou num ambiente onde eu tenho
várias pessoas ansiosas, eu tenho uma dinâmica ansiosa, dificilmente eu não vou ser ansioso, né? Então, assim, a criança, ela absorve o comportamento do pai e da mãe, né? E aí pode ser que ela desenvolva uma ansiedade patológica, sim, e até ter uma ansiedade maior do que do pai e da mãe. Por quê? Porque o pai e a mãe ansiosa investem naquela criança ansiedades. Só que a criança não é igual ao adulto. A criança, ela administra a vidinha emocional dela completamente diferente do adulto. E aí ela não tem um suporte mínimo para ela poder lidar com aquelas cobranças ou com aquela ansiedade. E aí ela pode desencadear problemas patológicos mesmo de ansiedade, né? A tal todos os sintomas que o adulto pode ter, pergunta sobre né? a A criança criança. também tem. Como que ela faz, ela sendo ansiosa, deixa eu ver, como é que eu posso fazer essa pergunta? Ela come muito, ela fica mais agitada em casa? Como é que eu posso fazer essa pergunta? Ela come muito, ela fica mais agitada em Ela casa? desenvolve os mesmos mecanismos do adulto. Ela pode comer muito como não comer. Ela pode ser muito agitada e até confundir com a ideia de ter um TDAH, mas na verdade ela ter um fundo ansioso, né? É aquela criança que tem dificuldade do não, do espera, do, né? Aguarda um pouquinho, mamãe já vai te atender, né? E não ter essa dificuldade de lidar com espera um pouquinho, né? Fica sentada aí um pouquinho para eu, né? Então, assim, é extremamente agitada, tem um sono ruim, né? Então, assim, as crianças com uma ansiedade patológica vai ter um sono muito ruim, né? Então, assim, existe também os mesmos sintomas que acometem o adulto, acometem a criança. E aí eu da também mesma tenho forma, a questão do entendeu? adolescente, do celular, né? E aí eu também tenho à noite, como não tem do celular, a aula mesmo para acordar cedo, a aula é gravada, então nem sempre o adolescente ou a criança acorda para ver aquela aula, vê ela gravada depois, e aí fica até tarde mexendo no celular. E como é importante também ter a supervisão dos pais para que isso não aconteça e que gere também ansiedade e essa desregulação do sono, né? Que também atrapalha o resto do dia. Porque um sono é um sono, né? Que também atrapalha o resto do dia. Porque um sono é um sono. Né? Assim, o sono, eu sou da política de que o sono, quando a gente não dorme bem, nada da gente vai bem, né? Então, assim, o corpo da gente, de alguma forma, vai reclamar essa noite de sono perdida. Tanto para adulto quanto para criança, principalmente para adolescente, que está numa fase de desenvolvimento, né? É importante dormir. E aí, assim, eu entendo também muito, Carol, que quando as pessoas hoje estão tão clamando diz assim, a gente perdeu a nossa rotina, né? Será que a gente perdeu a nossa rotina? Verdade. Ou a gente não sabe ter rotina? Porque assim, a rotina, a gente de alguma forma foi condicionada da rotina do trabalho. Eu vou acordar de manhã, vou sair, vou para o trabalho. Mas se eu não tenho trabalho, eu não vou ter rotina? Criança e adolescente precisa de rotina. Eles precisam de limite. Então, é muito importante o pai entender e a mãe entender que não é por conta da pandemia, não é por conta de um final de semana que vai deixar o adolescente virar a madrugada no celular. Não pode. Seja adolescente ou seja criança, eu tenho que aprender a estabelecer um limite. O limite é importante em toda e qualquer relação, seja de criança, adolescente, adulto, né? Se a gente, enquanto adulto, não estabelecer o limite para o outro, a gente pode ser em algum momento violada pelo outro. Então, assim, os limites, eles precisam ser colocados, eles precisam ser marcados. E os limites são marcados na nossa infância, na nossa adolescência. E aí, assim, se hoje eu estou tendo uma questão... porque às vezes a gente também não quer entrar... a gente está em plena pandemia, vou entrar no embate, vai ser aquela discussão dentro de casa e guarda o celular e desliga o celular. Eu digo que assim, adolescente vive em liberdade assistida.
tornozeleira eletrônica. Aí ele vai, mas ele tá aqui, tá no controle, ele volta. Então, assim, o pai e a mãe ainda precisam exercer um pouco desse controle na vida do adolescente, né? Não ficar com medo do embate, da cara feia, né? Da malcriação, né? Eu acho que é limite, rotina, tem que fazer parte da nossa vida sempre, em qualquer fase da nossa história, mesmo a gente estando em pandemia. Mas dá pra Por seguir. mais difícil que seja, mas é importante. Né? Né? Eu fixei aí uma pergunta do tá. Iago. Eu fixei aí uma pergunta do Iago. Como lidar com a ansiedade sobre a pós-pandemia. incerteza da pandemia, eu acho, né? Pós-pandemia, né? Pós-pandemia. Assim, é como eu falei, não dá pra gente não trabalhar com a ansiedade sem não trabalhar a realidade. Eu acho que o primeiro caminho que a gente